Nesse vídeo, vamos aprender a criar um carrossel de testemunho. Se você não sabe o que é, se liga só aqui na tela. Eu tenho aqui essa estrutura, que nada mais é do que um carrossel de depoimento, onde você pode coletar o depoimento, um testemunho de uma pessoa relacionado ao seu serviço ou ao seu produto e colocar no seu site em formato de carrossel. E a gente vai criar esse projeto aqui utilizando HTML, CSS e uma biblioteca de JavaScript. Então vem comigo que no caminho eu te ensino como criar um carrossel de depoimentos. Muito bem, antes de a gente começar, eu quero só te passar uma informação importante, né? Esse projeto aqui ele vai ser um pouco longo para a gente desenvolver, né? E para que esse vídeo não fique muito cansativo para você, eu vou dividir esse projeto em duas partes, né? Nessa primeira parte, a gente vai estruturar o HTML e estilizar com o CSS, para que a gente consiga chegar o mais próximo possível dessa estrutura aqui. E aí no próximo vídeo, né, que é no próximo sábado, né, o sábado seguinte ao que esse vídeo saiu, a gente vai aplicar a biblioteca de JavaScript para que a gente consiga criar esse dinamismo, né, que ele fique passando de um para o outro, que a gente consiga arrastar com o mouse e dê funcionalidade às setinhas. Porém, se você não quiser esperar uma semana para concluir esse projeto, você pode estar acessando o clube de membros daqui do canal, que a segunda parte desse projeto já está disponível lá para todos os membros. Basta você clicar nesse botão aqui embaixo, seja membro, né? Para isso você tem que estar inscrito, né? Aí vai aparecer aqui o botão seja membro e aí você pode ver as opções que tem lá para você e aí você pode concluir esse projeto aqui e também ter acesso a outros benefícios, ok? Então vamos começar a mexer aqui no HTML do nosso projeto. Bom, para começar, eu só preciso analisar a estrutura aqui do meu carrossel, né? Primeira coisa que eu percebo, ele tem essa decoração aqui, que é essas aspas. Isso aqui é um ícone que a gente vai pegar de uma biblioteca de ícones. Temos a parte do texto, onde vai ficar o depoimento, e também temos a foto da pessoa, o nome da pessoa e a função dela. Então é uma estrutura bem simples e a gente vai criar mais ou menos umas 3 a 4 estruturas dessas, ok? Então olha só como é que a gente faz no HTML. Primeira coisa, eu vou criar uma section. E para essa section, eu vou dar uma classe de depoimentos. Você pode dar a classe que você quiser, tranquilo? Aí dentro dessa section depoimentos, eu vou chamar uma div. E para essa div, eu vou colocar o nome depoimentos container. Essa vai ser a classe dessa minha div, ok? Então a estrutura tem que ser dessa forma aqui a princípio. Tem uma section com a classe depoimentos e dentro da section, uma div com a classe depoimentos container. Aí dentro dessa div depoimentos container é que vai ficar essa box aqui, ó, que vai exibir o testemunho e as informações da pessoa. Então olha só como é que a gente vai fazer isso. Eu vou chamar uma div e vou dar uma classe para ela, que no caso vai ser apenas slide. Você pode dar a classe que você quiser, desde que seja diferente dessas daqui, ok? E é dentro dessa classe slide que a gente vai criar essa estrutura do carrossel. A gente vai começar pelo ícone. E para a gente aplicar o ícone, eu vou vir aqui na biblioteca de ícones da Bootstrap. Eu vou clicar aqui nessa opção de Install, aí a minha página vai rolar até mais ou menos aqui o final. E eu vou copiar esse código de CDN aqui, ó, esse link de HTML. Vou clicar aqui nesse clipboard, vou voltar dentro do meu HTML e aqui em cima no head eu vou colar esse código que eu acabei de copiar. Aí eu já tenho instalado a minha biblioteca de ícones aqui dentro do meu projeto. Aí agora eu vou voltar aqui na biblioteca de ícones e aqui eu tenho essa barra de busca que eu posso pesquisar o ícone que eu quero usar. E nesse caso, o ícone que eu quero é o quote. Dessa forma aqui, você digita que aí vai aparecer algumas opções de quote, né, ou citação. E aí eu vou clicar nesse último aqui, né, que é as aspas que eu preciso. Aí aqui do lado eu tenho esse ícone aqui de HTML. Eu vou clicar nesse clipboard, vou voltar dentro do meu código e vou colar isso que eu acabei de copiar aqui dentro da minha div slide. Aí com isso aqui feito, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o meu site com Live Server. Se você não sabe o que é esse Live Server, é uma extensão aqui do Visual Studio Code. Se você quiser aprender a personalizar o seu Visual Studio Code para deixar aqui o mais parecido com o meu, eu vou estar deixando um link aqui no iCard, que aí você pode estar acessando e pode personalizar também o seu VS Code para deixar assim parecido com o meu, ok? Então eu vou abrir aqui com o Live Server e olha só, aqui está o meu ícone já de citação, beleza? Tá aqui as minhas aspas, só que está muito longe ainda do que eu quero, então vamos continuar estilizando. Agora, o que eu preciso fazer é esse parágrafo aqui, que é o texto onde vai ficar o depoimento. Então eu vou vir aqui dentro da minha estrutura do slide, vou chamar a tag P de parágrafo, vou atribuir uma classe para ele e a classe vai ser depoy.txt, ok? Porque aí eu vou saber que é o texto do depoimento. Dentro aqui do meu parágrafo, eu vou criar um texto randômico, um texto aleatório, que no caso é Lorem Y. Basta digitar a palavra Lorem dentro aqui do VS Code
e apertar Enter, que ele vai me gerar aqui um texto aleatório que não tem sentido nenhum. Se você estiver utilizando outro tipo de editor de código que não tem essa funcionalidade do Lorem Ipsum, aí você pode colocar um texto qualquer, só para exemplificar aqui. De preferência, o texto de um depoimento real, para colocar dentro da sua página, para mostrar às outras pessoas como prova social. Então, é o seguinte, eu já tenho aqui esse parágrafo, e a próxima coisa que eu devo fazer é colocar a foto da pessoa, o nome dela e a função dela. Para montar essa estrutura, eu vou precisar da foto da galera, né? E eu já tenho aqui uma pasta com as imagens de fotos que eu peguei em bancos de imagens, né? Obviamente que eu não conheço essa pessoa, nem essa e nem essa. Mas aí o que é que você deve fazer? Você deve pegar a foto da pessoa, né? Uma foto legalzinha, obviamente com autorização dela, tá? E aí você deve fazer esse recorte aqui. Eu, no caso, fui no editor de fotos, como o Photoshop, redimensionei essa imagem, deixei ela com a dimensão de 500 de altura por 500 de largura e deixei dentro de um círculo. Nesse caso, você precisa fazer essa edição aí se você quiser. Se você não souber, você pode pesquisar um tutorial aí no YouTube, né? Como fazer uma foto circular no Photoshop ou em outro editor de foto que você vai conseguir também. Então você já separa as imagens aí porque a gente vai utilizar elas agora. Embaixo aqui do parágrafo, eu vou chamar uma div. Para essa div, eu vou dar uma classe de person, ou seja, como se fosse personagem ou pessoa. Então, dentro aqui dessa div person, eu vou chamar uma img, que no caso é a tag de imagens. Ela vem com esse src. E aí, dentro desse src, eu vou apertar Ctrl espaço e vou vir aqui na minha pasta de imagens. E aí, vou selecionar a primeira imagem. Se você quiser colocar um texto alternativo, fique à vontade, né? Ele vai funcionar caso essa imagem aqui se quebre. Beleza. Aí agora, olha só o que você vai fazer. Embaixo dessa imagem, você vai chamar outra div. E dentro dessa div, vou atribuir uma classe de InfoPerson. Aqui dentro, eu vou colocar um parágrafo, vou atribuir uma classe que vai ser NomePerson. Que a própria classe já diz, né? O nome da pessoa. Que no caso, eu usei aqui como exemplo, a primeira pessoa que tem aqui é Amanda Frois. Vamos colocar aqui então, dentro aqui do parágrafo, Amanda Frois. E aí logo embaixo desse parágrafo, porém ainda dentro da classe InfoPerson, vou chamar outro parágrafo, atribuir uma classe e vou colocar a função dessa pessoa, né? Vou colocar FuncPerson, ok? E aí dentro aqui desse parágrafo eu vou colocar o que essa pessoa é, que nesse caso aqui o primeiro é Web Developer. Então vamos colocar aqui, ó, Web Developer, ou desenvolvedor web, né? E pronto, com isso aqui feito, eu já tenho a minha estrutura montada, né? Essa daqui é a estrutura do slide que a gente tem que construir. Se eu vir aqui agora dentro do meu site, você vai ver que está totalmente deformado, mas já é a estrutura que eu quero. O que eu preciso fazer agora é aplicar o CSS para que essa estrutura fique legal. Só que antes de a gente avançar, eu quero te fazer o convite de se inscrever aqui no IntelliGea. Se você ainda não tiver inscrito e gosta desse tipo de projeto, né, e de vários outros que tem aqui dentro do canal, você pode estar se inscrevendo aqui no IntelliGea e também acionando o sininho de notificações para você ser notificado sempre que sair vídeo novo. Aqui dentro do IntelliGea tem um arsenal de vídeos e além disso tem vídeos exclusivos para membros, né? Tem um projeto lá que é exclusivo, onde a gente desenvolveu um portfólio que foi extraído do treinamento Modo Front-End, que é o treinamento aqui do canal, que inclusive vai abrir as vagas em breve. Então faça o seguinte, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para você não ficar por fora de absolutamente nada. Então vamos dar sequência aqui ao nosso projeto. Então nesse caso aqui, eu só tenho apenas um único slide, né? Mas se eu quiser mais, ou seja, quiser uns 3, 4 slides, eu preciso fazer o seguinte. Eu tenho aqui essa div slide, né? Que é onde a gente montou toda a nossa estrutura. Eu vou selecionar aqui a tag de abertura da classe slide e vou vir aqui até onde ela fecha, ok? Só presta atenção para você não copiar o fechamento da div errada. Tem que copiar toda a estrutura da div slide, nem mais e nem menos. E aí eu vou dar Ctrl C. E logo embaixo dessa div aqui de fechamento da slide, porém ainda dentro da classe depoimentos container, eu vou colar a outra estrutura. E eu vou fazendo isso quantas vezes eu quiser. Eu já tenho duas estruturas, então aqui eu vou colocar mais uma e por mim isso daqui já está ótimo. Se você quiser mais, pode copiar e colar mais vezes. E aí depois disso, o que eu preciso mudar são as imagens. Vou colocar aqui img2 e aqui embaixo img3. E também o nome da pessoa, né? Nessa img2 eu vou colocar o nome Kayla Ribeiro. No caso, eu vou dizer que a função dela é videomaker. Lembrando que essas informações aqui são fictícias, ok? Aí você coloca as informações reais
da pessoa que está fazendo depoimento sobre o seu produto. E essa terceira imagem aqui é um homem, então eu vou colocar aqui para ele, Leonardo Almeida. Vou dizer que ele é designer. Então, maravilha, já editei as informações da estrutura do slide dentro do meu site, ficou dessa forma aqui, tá bem feinho, mas a gente vai aplicar o CSS agora. Para eu criar meu arquivo de CSS, eu vou vir aqui em cima no meu head, e aí eu vou chamar a tag link:_css, que aí ele vai gerar o código para mim, né? Eu digito isso e aperto Enter. Só que eu vou criar dentro de uma pasta, então aqui antes do nome do meu arquivo de CSS, eu vou digitar CSS/, porque aí este arquivo vai ser criado junto com essa pasta aqui. Vou apertar e segurar a tecla Ctrl e vou clicar em cima desse arquivo de CSS. Ele vai dizer que o arquivo não existe, mas eu vou criar o arquivo agora. Aqui dentro do CSS, eu fiz apenas algumas estilizações simples. Eu resetei o documento e também apliquei uma fonte personalizada. Se você não sabe como personalizar as fontes do seu projeto, eu vou estar deixando um link aqui no iCard para você aprender a personalizar as fontes do seu site, ok? Se você colocar essa mesma fonte que eu aqui e você não tiver instalado ela no seu projeto ou no seu computador, não vai funcionar. Então, acessa aí o vídeo que é para você aprender como personalizar. E aqui no Body, a única coisa que eu fiz foi posicionar o meu projeto no meio da tela para ficar melhor para visualizar aqui no vídeo. Só que aí, no caso, você vai posicionar onde é melhor dentro do seu site. Então agora vamos começar a estilização da nossa estrutura de depoimentos. Para começar, eu vou estilizar essa classe aqui, depoimentos. Vou vir aqui dentro do CSS e vou chamar a classe .depoimentos. E vou aplicar para ela o seguinte, um width de 100% e um padding de 50 pixels em cima e embaixo e 20 pixels nas laterais. Dentro do meu site, você está vendo, né, que não mudou muita coisa ainda porque essas imagens estão muito grandes, né? Vamos fazer o seguinte, vamos logo editar elas para que elas não fiquem assim tão grandes e a gente consiga visualizar melhor. Vou voltar aqui dentro do CSS, vou quebrar um pouco de linha porque essas imagens elas ficam mais aqui embaixo, né? E eu gosto de organizar meu CSS na ordem, né, de hierarquia. Se esse aqui vem primeiro, então eu edito primeiro. Se esse aqui vem depois, eu edito depois. Mas nesse caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a classe slide, beleza? Vou vir aqui dentro do CSS.slide. Dentro da classe slide, eu tenho a classe person. Então, depois que eu chamei o slide, dou espaço, coloco ponto e chamo a person. E dentro da person, tenho a tag img, que no caso é a estilização da imagem. E aí, eu vou aplicar o seguinte para ele, né? Essa imagem vai ter um width de 80 pixels, uma largura, no caso, de 80 pixels, e uma altura, ou seja, um height, de 80 pixels. Que aí, ó, ela vira um quadrado perfeito e se adapta certinho aqui na posição dela, ok? Aí agora a gente já consegue visualizar melhor como é que a gente quer montar aqui a estrutura. Vamos limitar as dimensões aqui dessa classe de depoimentos, né? Porque tá indo de um lado ao outro da tela. Então, voltando aqui na minha classe depoimentos, eu vou chamar um max width, ou seja, uma largura máxima de 900 pixels. Ou seja, independente do meu tamanho de tela, pode ser um telão, essa estrutura aqui não vai passar de 900 pixels de largura. E olha só, é desse tamanho mesmo que eu quero a minha estrutura de slide. Vamos dar sequência aqui porque ainda tem algumas coisinhas para estilizar. Eu vou estilizar logo esse ícone aqui em cima, beleza? Então, eu vou vir aqui embaixo de depoimentos, depoimentos, e vou estilizar todos os ícones que tem dentro dele, que no caso é apenas um, né? Como esse ícone é uma fonte, todas as propriedades de fontes se aplicam para os ícones. Então, se eu chamar aqui o font size, por exemplo, e aplicar, sei lá, 90 pixels para ele, e uma cor, vou colocar aqui um color CCC, que é um cinza assim meio chapado, né, meio fraquinho, ele fica assim, tá vendo? Já ficou de um tamanho legal. Se você quiser maior, você pode aumentar o font size, e se quiser mudar a cor, como eu vou fazer aqui, ó, vou deixar ele um pouco mais clarinho, aí você também pode fazer isso, que aí ele fica mais clarinho aqui, maravilha? Dando sequência, agora eu vou querer estilizar esse parágrafo, porque eu quero que ele fique de um estilo diferente, né? Então eu vou chamar depoimentos. Só que esse parágrafo aqui ele tem uma classe, depoi.txt. Eu coloquei essa classe justamente para não misturar com esses parágrafos aqui. Então eu vou chamar apenas os parágrafos que tem a classe depoi.txt, p.depoi.txt. E aí eu vou dizer que ele possui um font weight, ou seja, um peso de fonte, né? Vou deixar ele mais magrinho, com 300, que aí ele fica um pouquinho mais fino. E aí também vou colocar uma margem bottom. Essa margem bottom, vou colocar aqui mais ou menos 40 pixels, que acho que já fica de uma distância legal.
E olha só, cara, assim, tá começando a ganhar forma, né? Vamos continuar estilizando agora a estrutura aqui da pessoa, né? Que a gente tem que posicionar o nome da pessoa e a função dela aqui do lado da fotinha dela, ok? Para isso, eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui dentro da minha classe slide e vou chamar a classe person, né? Eu tinha chamado isso aqui em cima, cadê? Aqui, ó. Tinha chamado ela aqui. Aí eu vou só dar um Ctrl C nisso daqui, sem copiar a tag img. Vou vir aqui dentro do CSS, vou chamar aqui dessa forma, só que agora eu vou dizer que possui um display flex. Quando eu faço esse display flex, eles ficam um do lado do outro. Só que você está vendo, né, que esse texto ficou posicionado na parte superior da foto. E eu quero que fique posicionado no meio. Então, eu preciso vir aqui e dizer que o align items desses itens é center. Que aí, ó, eles ficam alinhados certinho no meio da foto. E agora eu vou só aplicar um distanciamento aqui, porque está muito colado, né? E para isso, como eu tenho um display flex, eu posso só chamar um gap e dizer que é de 20 pixels. Olha só, que aí ele fica de uma distância legal. Tá vendo só que da hora isso? E aí agora a gente só precisa editar aqui o nome, né, das pessoas, porque o nome e a função tá praticamente do mesmo tamanho e eu não quero que isso aconteça. Então eu vou querer dar um destaque no nome da pessoa e também eu vou querer deixar o tamanho da fonte, da função, um pouquinho menor. Tá vendo só? Então eu vou ter que fazer essa estrutura aqui. Nesse caso, eu vou fazer o seguinte, como esses parágrafos estão abaixo das imagens, aí agora eu posso estilizar assim, ó. Vou chamar a classe slide, chamar a classe person, e aí eu vou chamar um parágrafo que possua a seguinte classe, nome person. Ctrl C, volta aqui no CSS, chama a classe dessa forma aqui, e digo que ela vai ter o seguinte, um font size de 18 pixels, e um font weight, ou seja, o peso da fonte, vou deixar ela um pouco mais gordinha, né, um pouco mais grossinha, que aí eu vou dizer que é de 600, que aí, ó, olha só como já ficou, aí já ficou de um peso maior. Aí agora eu vou só diminuir aqui o tamanho da função dessa pessoa, né, que aí no caso eu tenho que chamar essa mesma estrutura aqui, então eu vou só dar um Ctrl C, Ctrl V, e aí eu vou só mudar o nome da classe, que aqui no caso é FunkPerson, então Ctrl C e vou mudar aqui a classe, né, para FunkPerson. E aí eu vou dizer que o font size dessa função da pessoa é de 14 pixels. Vamos ver se ficou legal? Aí, eu acho que assim já ficou bem legalzinho. Fala sério, cara, isso aqui tá muito daorinha, não tá? Então, se você achou isso daqui da hora, a gente vai parar por aqui. Aí você deve estar pensando, ué, isso aqui não tá parecendo nada com carro só de testemunho. E de fato não tá, mas porque ainda faltam coisas pra gente fazer aqui, né? Como, por exemplo, aplicar a biblioteca de JavaScript, que vai fazer com que esses elementos fiquem um do lado do outro e fiquem de fato parecidos com um carrossel, né? Isso daqui a gente vai fazer a programação disso no próximo vídeo, que vai sair no próximo sábado, depois do sábado em que saiu esse vídeo que você está assistindo agora, tá? Mas se você não quiser esperar, você já sabe, né? A segunda parte já está disponível no Clube de Membros, então você pode se inscrever aqui no canal e apertar no botão Seja Membro para conhecer as vantagens que tem lá dentro, né? E além dessa segunda parte e de acesso antecipado aos vídeos daqui do canal, os membros também possuem benefícios exclusivos, né? Como projetos exclusivos que vão estar saindo sempre lá dentro, ok? Então se você tiver interesse, pode apertar aí em Seja Membro. Obviamente que se você estiver assistindo esse vídeo no futuro, a segunda parte já está disponível aí para você gratuitamente aí no canal. Bom, no mais é isso. Eu espero que você tenha curtido esse projeto, que você tenha conseguido fazer. E eu te vejo no próximo vídeo. Falou, Praga Maker! Tchau!